pôde ver a informação com exclusividade em primeira mão que a gente trouxe, falando de Flamengo e Jorginho. Jorginho será jogador do Flamengo, tudo certo. E no vídeo de agora a gente vai contar todos os bastidores, como é que foi a contratação. Você sabia que o Flamengo chegou a enviar um médico lá na Inglaterra para poder avaliar o jogador? Pois é, a gente contou isso no SBT e vamos contar aqui agora no vídeo. Também vamos trazer atualizações da negociação do Flamengo pelo jogador português João Félix, que pertence ao Chelsea, e tem também novidade na renovação de contrato do Pedro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar a notificação, porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Vamos para as informações? Antes de mais nada, galera, eu peço desculpa aí por gravar dentro do carro, mas não tem jeito, é a correria. Eu agora não estou indo para casa, eu estou indo para uma reunião, então não vou conseguir gravar um vídeo tão cedo. Pretendo inclusive fazer uma live aqui no canal mais tarde para trazer mais informações desse mercado da bola do Flamengo agitado, mas antes vamos gravar esse vídeo aqui. Vamos lá, Flamengo e Jorginho, tudo certo. O Jorginho ligou para o Flamengo, fez uma videoconferência com o José Boto. Jorginho, o empresário do Jorginho, o João, principal empresário dele, e tem também outro intermediário, que é o Carlos Eduardo Batista, o Dudu Batista, que é empresário de vários outros jogadores, do Everton Ribeiro, inclusive foi quem recebeu o Jorginho quando o Jorginho veio passar alguns dias aqui no Rio de Janeiro, é marido da Juliana Paz, teve foto deles saindo para jantar em um restaurante. Como é que tudo aconteceu e como que eu soube dessa informação? Eles fizeram uma videoconferência com o José Boto, tá? E aí essa pessoa que está lá na Inglaterra, lá em Londres, virou para mim e falou assim: ó, Vene, tudo certo, apura aí, porque o Jorginho disse sim ao Flamengo. E aí fui apurar no Flamengo e de fato me confirmaram a informação. O Jorginho entrou em contato, os representantes entraram em contato, fizeram uma videoconferência com o José Boto, aceitando todas as condições financeiras, tudo certo. Os advogados agora estão preparando toda a documentação. Respeito a jornalista que disse que Flamengo e Jorginho já assinaram o pré-contrato, mas isso não existe. Os advogados ainda estão fazendo os documentos para que a assinatura aconteça. Então isso vai acontecer em breve. A grande informação que eu considero, a grande novidade, é que o Flamengo chegou a enviar um médico aqui do Rio de Janeiro lá para a Inglaterra para poder avaliar o Jorginho de perto, avaliar as condições do jogador após a lesão que ele sofreu lá no Arsenal. E a boa notícia não é nada grave, porque a preocupação do Flamengo será que é grave? Vai interferir na chegada do jogador para a disputa do Super Mundial? E aí o Flamengo teve a grande notícia de que não é nada grave, pelo contrário. Pessoal, ficou um pouco escuro agora, porque a gente entrou no túnel aqui, no túnel Marcelo Alencar, já a gente está saindo do túnel e a luz volta ao normal. E aí não é nada grave, o médico deu ok para o Flamengo, então eles se reuniram através dessa videoconferência, ficou tudo acertado. Os advogados agora preparam a documentação, ele vai assinar um contrato válido por 3 temporadas com o Flamengo, até o meio de 2028. O jogador, ele vai se casar em breve, e o Flamengo, entre aspas, deu para ele 4 dias para ele curtir o casamento, a lua de mel, e depois se apresentar ao Flamengo já para a disputa do Super Mundial. Então, Jorginho vai estar disponível do Flamengo no Super Mundial. Resta saber se bem fisicamente ou não. Ele está em reta final de temporada, isso precisa ser dito também, mas eu acho que o ideal é óbvio que ele fique à disposição quanto antes, porque isso acelera a adaptação dele ao elenco, a adaptação dele ao estilo de trabalho do Felipe Luiz, como o Felipe Luiz deseja utilizá-lo. Isso vai ser muito bom para o Flamengo e também para o Jorginho, óbvio, sempre tendo aquele controle de carga, aquele controle de minutagem. Inclusive o Jorginho vai ficar à disposição do Arsenal já para o próximo jogo, para vocês terem noção que a lesão de fato não é nada grave. Então uma baita contratação do Flamengo. O Jorginho joga muita bola, muita gente tratando o Jorginho como fim de carreira. Eu não acho. É um jogador que se cuida muito fora das 4 linhas, que tem uma preocupação toda com a parte física dele, que é um atleta mesmo, no sentido literal da palavra, se cuida muito. Então, José Boto fazendo essa contratação aí, nem precisou viajar, né? Fez tudo através daqui do Rio de Janeiro, por videoconferência, fechando uma grande contratação aí, ó. Sempre tem a luz no fim do túnel, galera. Eu falei para vocês que a luz ia voltar e voltou.
Então a gente está de volta aí. Então, Jorginho, tudo certo. Vamos falar agora de João Félix, que eu fiz um vídeo hoje cedo aí na base da correria, 6 horas da manhã, vocês puderam ver. Informação que a gente trouxe ontem, quase meia-noite também, com exclusividade em primeira mão. Vi alguns ironizando, dizendo que é cortina de fumaça. Amigo, não existe hora nem momento para dar notícia. Notícia é notícia. Porque o Flamengo perdeu, por isso que a notícia sai agora. Não é por causa disso. Se fosse por causa disso, não ia esperar dar meia-noite para soltar uma notícia como essa, né? Muito pelo contrário, eu teria publicado logo. Só que eu só tive a confirmação naquele momento. Tanto é que agora vários veículos lá de fora, Sky Sport, vários com credibilidade, me acreditando, dando a notícia, falando a notícia publicada primeiro pelo Vene Casagrande, ou seja, novamente a gente aqui no canal furando a bolha e virando, sendo mencionado internacionalmente lá fora, na Inglaterra, na Itália também, tendo visto que o jogador está se destacando, está jogando pela camisa do Milan. Então é uma negociação muito difícil, mas de fato o Flamengo está tentando a contratação desse atleta por empréstimo com opção de compra, e o Flamengo contrataria esse jogador, a ideia, empréstimo, com o Chelsea pagando grande parte do salário, e o Flamengo utiliza do argumento de que para o Chelsea seria muito bom, porque ele ganharia uma visibilidade muito grande caso ele se destacasse com a camisa do Flamengo, que seria bom não só para o jogador, também para o Chelsea. Mas é claro, você também precisa convencer o jogador nesse momento, tendo em vista que o Benfica, clube que ele já se destacou, também tem interesse nele nesse momento. Fica complicado para o Flamengo pela concorrência, mas o José Boto tem uma ótima relação com o Jorge Mendes, que é o empresário do João Félix, jogador de 25 anos, e o Flamengo está insistindo na contratação desse atleta, mesmo que seja difícil. As conversas, embora a gente tenha publicado ontem, mas já acontece há cerca de 30 dias, então não é uma negociação que começou agora, essa semana, pelo contrário, já vem aí, já tem um tempinho que o José Boto está agindo na tentativa dessa contratação. Então o Flamengo, além do João Félix e do Jorginho, também vai tentar a contratação de jogadores pontas, considerados habilidosos. Então, e que também consiga finalizar bem. Enfim, Flamengo no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo. Renovação de contrato do Pedro, situação bem encaminhada. Mais uma informação que a gente trouxe com exclusividade. Os empresários conversaram com o José Boto, tudo alinhado. Agora o José Boto vai conversar com o BAP para poder acertar tudo e dar um retorno aos empresários do Pedro, mas a ideia é que o jogador assine essa renovação de contrato com aumento salarial, tendo em vista que o salário dele está defasado, e também, obviamente, com o aumento do compromisso dele com o Flamengo. O Pedro não tem o desejo de sair do Flamengo, pelo contrário, ele entende que o ideal nesse momento é ele ficar, pensando até mesmo na Copa do Mundo do ano que vem, que ele tem esse sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026, tal como disputou a última na ocasião com o técnico Tite. Olá, meus amigos. Naturalmente, hoje não há motivo algum para se dizer boa noite. Muito pelo contrário, o Flamengo fez uma partida medonha. A derrota foi mais do que merecida. Eu diria mais, eu vou além. Se o Cruzeiro tivesse ganhado por 3 ou 4-1, não teria sido um absurdo. Claro que dói você perder com um pênalti absolutamente infantil, imbecil do Léo Pereira, que não percebeu que o jogador do Cruzeiro, o Eduardo, se antecipou a ele. Se antecipou porque ele ficou parado esperando a bola chegar. Em vez de ele ir na bola, ele ficou parado esperando a bola chegar. O jogador do Cruzeiro, ao contrário, entrou para dominar a bola. E aí o Léo Pereira, que já tinha armado o pontapé que ele ia dar para a bola e para as nuvens, acertou o pé do jogador do Cruzeiro. E o pênalti foi muitíssimo bem marcado. Quando eu falo que poderia ter sido 3 ou 4-1, eu me refiro às pelo menos 5 grandes defesas que o Rossi fez no jogo. Inclusive no pênalti. Que a defesa simplesmente ficou esperando para ver o que ia acontecer. Nenhum zagueiro correu. Nenhum zagueiro correu para tentar socorrer o Rossi. Ia chegar antes do Gabriel? Não sei. Mas eu gostaria muito de ter visto a zaga do Flamengo fechando em cima do rebote. E, pelo visto, disseram, bom, o Gabriel vai fazer o gol mesmo, não vamos fazer nada, vamos ficar aqui. O Rossi pega, eu acho que a bola ainda bate na trave, eu não tenho certeza.
mas eu acho que o Rossi pega, ela bate na trave e volta. E aí mesmo o Rossi tentando ainda de 4 buscar o rebote, o Gabriel chega antes e faz o gol da vitória do Cruzeiro. Claro, perder do Cruzeiro já era ruim. Perder com o gol do Gabriel, pior ainda, né? Naturalmente. E não dá nem para dizer que o Gabriel entrou e fez uma grande partida, se recuperou. Não, ele entrou faltando 3 minutos e os acréscimos, tentou dar um chute a gol que foi bloqueado, foi longe, e cobrou o pênalti. Só. E não cobrou bem o pênalti, porque o Rossi defendeu. Mas aí, repito e insisto, a zaga do Flamengo ficou olhando o Gabriel, devia estar com saudade do Gabriel. Olha o Gabriel batendo pênalti, olha que legal, vamos ver aqui. Porra! Aquilo ali era o seguinte, né? No que o Gabriel bateu na bola, toda a zaga do Flamengo tinha que ter entrado correndo para o gol. Toda. Porque o Gabriel bate, inclusive ele dá uma... Quando ele vê o Rossi pegar, ele ainda dá uma hesitada. Se a zaga do Flamengo vem correndo, passa por ele e manda aquela bola para escanteio ou para o diabo que o carregue. Mas não. Ficou todo mundo olhando, admirando, e o Gabriel fez o gol da vitória, que deixou essa derrota ainda mais dolorida. Derrota que tem milhares de problemas, né, pela frente. Primeiro, tira a invencibilidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Flamengo e São Paulo eram os 2 únicos times ainda invictos no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, com essa derrota, naturalmente, perde essa invencibilidade. Mas perde mais. Perde a liderança. O Palmeiras é o novo líder. E o Bragantino, que joga amanhã, pode até superar o Palmeiras na liderança, jogando o Flamengo para 3º lugar. Olha só. O Flamengo pode acabar a rodada em 3º lugar. Então, tem milhares de coisas ruins, inclusive, e para mim, principalmente, o fato de que o time vai com a moral baixa para jogar contra o Central Córdoba, lá em Santiago del Estero. Ah, não, vai virar a chave. Não existe isso de virar a chave, gente. A cabeça é uma só. Podem apostar que esse time do Flamengo vai, pode ser até que mordido, e sobre esse aspecto acabe ajudando, mas vai mais inseguro depois dessa derrota. O Flamengo de hoje não foi o Flamengo. O Cruzeiro jogou bem? Cruzeiro jogou bem. O Leonardo Jardim aplicou o feitiço contra o feiticeiro. Qual era uma das grandes virtudes desse Flamengo do Felipe Luiz? Tal qual o de Jorge Jesus. Marcar, sufocar a saída de bola do adversário. Vocês viram o Flamengo fazer isso hoje? Eu não vi. Pelo contrário, o Pedro corria um pouquinho, tá? O Gerson, tá? Mas o time inteiro não avançava. Já ao contrário, o Flamengo teve todas as suas saídas de bola marcadas sob pressão. Todas. No primeiro e no segundo tempo. Isso atrapalhou em algumas vezes. Os gols não saíram daí. Os gols saíram de erros cavalares do Flamengo. O De La Cruz teve hoje uma atuação de perna de pau. Vou repetir. O De La Cruz teve hoje uma atuação de perna de pau. É ele quem perde bizonhamente a bola no lance do primeiro gol. No meio-campo, ele é pressionado por um jogador do Cruzeiro, tenta chutar para frente, chuta na perna do jogador do Cruzeiro, que toca para o Caio Jorge, que eu falei para vocês na live de pré-jogo, na live anterior. Tem um jogador do Cruzeiro que me preocupa. Quem me acompanha aqui sabe. Caio Jorge. Jogador que eu achei até que o Flamengo devia perder a oportunidade naquele momento que o Gabriel foi para o Cruzeiro e que todo mundo achava que o Gabriel ia ser titular absoluto. O Flamengo poderia ter tentado negociar o Caio Jorge nessa época. Mas não quis, não falou nada. Está aí o Caio Jorge, o titular é o Caio Jorge, que só não marcou mais um gol, ia ser um golaço, porque o Rossi fez uma defesa gigantesca, de pontinha do dedo, e a bola foi no travessão, a bola ia dentro. Com a pontinha do dedo do Rossi, ela subiu um pouco e deu no travessão. O Rossi fez uma partida espetacular hoje, espetacular. Ele fez pelo menos 4 defesas que evitaram gols claros do Cruzeiro. Vocês sabem quantas finalizações o Flamengo deu a gol, fez a gol hoje? 5. 5. Quantas o Cruzeiro fez? Mais de 15. Acho que foram 18, coisa que vale. Que Flamengo é esse? Que Flamengo é esse que não marca pressão,
que não chuta gol, que nem sequer perde gol. Para ser justo, o Cássio fez 2 grandes defesas também. Uma numa cabeçada do Léo Ortiz, que ele, de dentro do gol, consegue tirar, a bola não entrou. E ele estava dentro do gol, não a bola. E a outra numa cabeçada do Bruno Henrique, que foi a única coisa que o Bruno Henrique fez no jogo. Aliás, eu me pergunto também, até quando o Felipe Luiz vai insistir com o Bruno Henrique, que está em péssima forma de cabeça? Até quando? O Bruno Henrique vem jogando nada faz tempo. Faz tempo. Por que ele resolveu botar o Bruno Henrique hoje quando o Cebolinha sentiu o tornozelo? Não era muito melhor ter entrado com o Luiz Araújo? Ou mesmo com o enlouquecido do Michael? Gente, o Bruno Henrique não acerta mais nada, gente. O Bruno Henrique não está com cabeça para jogar futebol. Muito menos jogar aquele futebol que nos encantou durante tanto tempo. Então, achei que, por exemplo, a escalação inicial, eu só faço um reparo, que agora, depois do jogo, fica ainda mais fácil de fazer, mas eu já fazia no início, que era do Danilo não estar jogando no lugar do Léo Pereira, né? Aquele papo esquisito do Felipe Luiz, dizer em determinado momento que no jogo em que ele tirou o Léo Pereira, eu acho até que ele disse aquilo para dar uma massageada no ego do Léo Pereira, quando jogou o Danilo. Ele disse, não, mas o Léo Pereira é o melhor zagueiro do Brasil. Felipe, o Léo Pereira não é nem sequer o melhor zagueiro do Flamengo. Com o Danilo em condição, o Léo Pereira não pode mais ser titular do Flamengo. Porque isso que ele fez hoje não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que o Léo Pereira entregou a rapadura. Tanto que na época que jogava o Andréas Pereira também, a gente brincava dizendo que o Flamengo tinha uma empresa de delivery, de entregas, Irmãos Pereira. Andréas Pereira e Léo Pereira. Eram os campeões em entregar a paçoca. O Andréas Pereira entregou uma Libertadores, depois andou entregando os outros jogos também. E o Léo Pereira virava, mexia, entregava um jogo também. O Léo Pereira só começa a melhorar e a se recuperar quando chega o Dorival. O Dorival foi o técnico que conseguiu devolver a confiança ao Léo Pereira. Tipo, ó, você jogava comigo no Atlético Paranaense, você era bom pra cacete, por que você agora está com essa insegurança toda? O Léo Pereira deu uma recuperada. Ele é um zagueiro horroroso. Eu não acho ele um zagueiro horroroso, mas ele não pode ser titular se você tem o Danilo no elenco, porque ele faz merda. O Léo Pereira é useiro e vezeiro em fazer merda. É chato dizer isso, mas é verdade. Quem é torcedor do Flamengo, quem acompanha de perto o time do Flamengo, já se cansou de ver jogos em que o Léo Pereira fez cagadas. Algumas resultaram em gols do adversário, ou derrotas, como hoje. Outras foram salvas pelos companheiros, mas ele faz cagada mesmo. Ele é um jogador que é dado a fazer cagada. A de hoje é assim, exemplar. Como é que ele não se antecipa naquela bola, gente? Não era o Eduardo que tinha que entrar para se antecipar, era o Léo Pereira. Mas ele fica parado, esperando a bola chegar nele. A bola vem para cá e eu vou dar um bicão nela. Aí o Eduardo antecipa, se coloca na frente do Léo Pereira e leva o chute, que era a porrada que o Léo Pereira ia dar na bola. Tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra, e dessa vez é bomba. Jorginho é do Flamengo. O volante campeão da Euro com a Itália, ex-Chelsea, ex-Arsenal, tá chegando no Mengão para reforçar o elenco já pro Super Mundial de Clubes, em junho. A informação é da jornalista Joana de Assis, e a apuração é firme. Jorginho assinou um pré-contrato de 3 anos com o rubro-negro. Irmão, é reforço de peso, com bagagem europeia, que chega para ser titular e mudar o patamar do nosso meio-campo. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Onde você colocaria o Jorginho nesse time? Ao lado de Pulgar? No lugar de Alan? Bora debater, porque o Mengão tá voando no mercado. Jorginho tem 33 anos, nasceu em Imbituba, Santa Catarina.
mas virou símbolo da seleção italiana. Ele é aquele volante moderno que organiza, cadencia, tem visão de jogo absurda e é mortal nas bolas paradas. Foi peça fundamental na campanha do Chelsea, campeão da Champions, e comandou o meio-campo da Itália, campeã da Euro. No Arsenal, vinha atuando com frequência até abril, quando sofreu uma lesão no tórax, mas já tá recuperado e, segundo a imprensa inglesa, deve voltar a jogar ainda essa semana. O cara tem currículo, experiência e chega no Flamengo com tudo para liderar o meio no Mundial. É reforço raiz, europeu com sangue brasileiro. E agora rubro-negro. Segundo a apuração da Joana, o contrato é de 3 anos com o Flamengo, o pré-contrato já foi assinado e o jogador vem após o casamento, que acontece no dia 2 de junho. Ele vai ter alguns dias de descanso e já se apresenta para o rubro-negro de olho no Super Mundial de Clubes, que começa no dia 14 de junho, nos Estados Unidos. O planejamento da diretoria é ousado. Quer ter Jorginho 100% integrado e entrosado a tempo da estreia. O reforço vem com o aval da comissão técnica e com essa experiência de Premier League e Champions, é tratado como cereja do bolo para brigar com força por esse título internacional. É Flamengo pensando grande. Imagina só esse meio de campo com Jorginho, Pulgar e De La Cruz. Irmão, é controle total. Jorginho chega para dar aquele toque de classe, visão vertical e calma nos momentos decisivos. Ele pode jogar como primeiro volante ou mais avançado, como fazia na Itália. É um nome que chega para organizar o jogo, aumentar a posse e tirar pressão dos zagueiros. E numa competição como o Mundial, onde o adversário pressiona, é fundamental ter um jogador assim, com Felipe Luiz no comando, que conhece bem o estilo europeu. A adaptação promete ser rápida. O torcedor pode esperar. Vem jogada inteligente, bola no chão e comando no meio. Família rubro-negra. O Flamengo não tá pra brincadeira. Vai disputar o Mundial com elenco pesado, estrela da Europa e sede de conquista. Jorginho é a prova de que o clube continua ambicioso, olhando pro topo, querendo mais. Esse acerto mostra que o planejamento pro segundo semestre é pra bater de frente com qualquer gigante. E agora eu quero saber de você. Gostou da contratação? Acha que Jorginho chega pra ser titular absoluto? Deixa nos comentários. Fortalece. No like e se inscreve no canal, porque aqui é Flamengo de verdade. Irmão, vamos pra cima com Jorginho no manto sagrado.